Tá no carro? Tá em casa? Tá na internet? Tá sintonizado? Eu tô na Salvador, tô na Salvador, tô na Salvador, tô na Salvador, Baiana, todo dia é carnaval. Salvador! É do povão. Salvador FM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir esse podcast, na verdade é uma entrevista. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa. Vamos falar sobre o câncer de mama e a importância principalmente que esse mês tem, né, para essa doença. Eu sou Márcia Moreira e estou aqui com Luísa Nascimento. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema muito importante, né? Que é o Outubro Rosa. Um mês aí para a gente conscientizar todas as mulheres e homens também sobre a importância, né, do diagnóstico precoce, do tratamento. E a conscientização é muito importante, sobretudo se analisarmos o crescimento, né, no número de casos. Porque, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, 70 mil mulheres serão identificadas com tumor na mama no país neste ano. Um aumento aí de 11,05% em comparação ao ano passado. Apenas na Bahia, a expectativa é de quase 39 mil novos casos. Isso mesmo. Hoje nós vamos conversar com a médica mastologista Ana Paola Gatto, que é mastologista e especialista em medicina preventiva. A profissional da saúde cuida das mulheres há mais de 30 anos aí no mercado e é fundadora da Clínica da Mulher, localizado em Salvador, na Bahia, e faz check-up feminino completo em um só lugar. A especialista ela produz conteúdos com dicas e alertas sobre a saúde feminina para todas as faixas etárias, mostrando lados não óbvios de cuidados diários que as mulheres devem obter atualmente para manter a saúde em dia. Além de empresária e doutora, Ana é também autora de alguns livros em que fez participações, como a sua obra atual, O Código da Mente Empreendedora Revelado. Seja muito bem-vinda, Ana, à nossa entrevista, né, sobre esse importante assunto que é o câncer de mama. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, né, participar desses momentos, desses encontros, onde nós mulheres podemos conversar a respeito desse assunto tão importante. Principalmente nesse mês, que eu considero o nosso mês, tá? É o mês das mulheres, é o mês rosa, né? É esse mês pink, né? Para que todas nós possamos realmente ter essa conscientização da importância de cuidar de nós, cuidar da nossa saúde. Então, eu considero que o Outubro Rosa é um mês nosso, é o mês das mulheres, é o mês onde nós vamos nos entregar a esse autoconhecimento e a essa autodescoberta, né, do nosso corpo, porque o câncer, na verdade, ele tem a ver com todo o nosso corpo, com o que comemos, com o que bebemos, com o que fazemos, com o que pensamos, como é a nossa vida, como estão os nossos hábitos de vida. Então, é bem importante que a gente possa hoje estar conversando um pouquinho e falando realmente abertamente para que todas as mulheres entendam a importância desse grande mês, que é, inclusive, né, é festejado no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? O Outubro Rosa é celebrado no mundo. Certo, doutora. Então, falamos sobre o aumento no número de casos, né? O que é que tem contribuído para esse aumento? Olha, são os nossos hábitos de vida, né? Quando nós falamos, ou seja, que precisamos mudar realmente nosso estilo de vida, estamos falando de reduzir, né, ou deixar, né, o consumo de álcool, né, das bebidas alcoólicas, do fumo, dos ambientes poluídos, o estresse. O estresse, infelizmente, ele aumenta a incidência do câncer de mama também. Alimentos como glúten, né? Então, alimentos estamos consumindo muito, que é o pão, o bolo, os biscoitos. Tem glúten. Já foi considerado que o glúten ele é uma substância inflamatória. E o câncer,
ele está relacionado a isso. São inflamações subclínicas. Né? Então, queijo. Gente, sabe o que é queijo? Acredita que queijo pode dar câncer de mama? Pois é. Meu Deus. O alto consumo, né, dos lácteos, principalmente os queijos, estão sim, né, fazendo parte dessa casuística. A vida sedentária, a obesidade. Tá? Então, nós não fomos feitos para estarmos parados. Nosso organismo precisa estar em movimento. E as pessoas estão muito sedentárias. Principalmente após a pandemia, né, que houve aquela reclusão, muitas pessoas ficaram mais reclusas ainda e deixaram de movimentar-se, começaram a engordar. Então, a obesidade, ele aumenta quase em 30% de chance dessa mulher ter um câncer de mama. Depois temos a hereditariedade. Não podemos esquecer a nossa genética, que é um fator importantíssimo aí para estarmos pensando. Então, toda família que tiver casos de câncer de mama, câncer de ovário, esses familiares precisam ter uma atenção redobrada. Né? O uso de métodos contraceptivos, principalmente os orais, os anticoncepcionais orais, usado por muitos anos, eles também estão nessa lista de fatores de risco. Então, eles aumentam também a incidência do câncer de mama. Então, para vocês verem que é um conjunto de coisas que podem estar influenciando este aumento, essa incidência do câncer de mama. E não podemos hoje esquecer que as jovens estão sendo afetadas pelo câncer de mama. Muitas mulheres com menos de 35 anos de idade já estão tendo câncer de mama. Recentemente, na clínica, nós tivemos um caso de uma jovem com 23 anos de idade. Já tivemos, muitos anos atrás, uma de 18 anos. E nos Estados Unidos já é conhecido um caso de uma garota de 15 anos de idade. Nossa. Então, para vocês verem que o câncer de mama hoje, ele não está mais somente nas mulheres após a menopausa, que é quando a gente tem realmente a maior incidência. Isso está claro. Toda mulher, após a menopausa, a gente aumenta a incidência do câncer de mama. Mas hoje, infelizmente, muitas mulheres, antes da menopausa, já estão sendo acometidas pelo câncer de mama. Doutora, sobre os principais desafios, né, do diagnóstico precoce de câncer de mama, quais são esses desafios, principalmente para tratamento aqui na Bahia, principalmente, não só na Bahia, mas no Brasil? Eu vou dizer que na Bahia, né, o nosso maior desafio ainda é a quantidade de clínicas com mamografia, né, principalmente na rede pública. Para vocês terem uma ideia, o governo lançou no início do mês um programa, né, para a mamografia do Outubro Rosa, e que praticamente em uma semana, né, as senhas, né, foram esgotadas. Ou seja, uma população inteira vai continuar desassistida, vai continuar sem ter acesso à mamografia, à ultrassonografia mamária e axilar e até mesmo ao exame clínico realizado pelo mastologista. Então, o que eu acredito, o que eu acho é que a rede pública ainda está deficitária na saúde da mulher, ou seja, na prevenção. Então, eu gosto sempre também de dizer às mulheres, né, principalmente aquelas que dependem, né, do SUS, que não esperem somente esse período, porque durante o ano inteiro, né, o governo ele oferece, né, em vários centros os exames. Só que as mulheres muitas vezes esquecem que o câncer pode acontecer durante o ano inteiro o ano todo. e ficam somente esperando o outubro sim. para fazer os seus exames. E aí acham que vai ter a vaga, e não vai ter essa vaga, e desistem. Eu já conheci vários casos dessa forma. A paciente, doutora, eu estava tentando fazer no Outubro Rosa, né, esperando que na minha cidade, aqui no interior, ou aqui mesmo na suburbana, em locais assim, com menos acessibilidade, acesso para, né, os exames, aí não consegui fazer, aí fiquei esperando para o ano seguinte. Só que neste intervalo de um ano, ela já estava com câncer, o câncer foi progredindo. Nossa. Quando indicaram ela à nossa clínica, que é uma clínica, nós não atendemos a rede pública, é somente particular ou convênios, que ela esteve conosco e ela me explicou, né, contou o caso. Eu falei, puxa, que pena,
porque a senhora provavelmente já estava com este tumor, né? Que não foi diagnosticado, digamos assim, o ano passado, né? A senhora ficou esperando, perdeu tempo, porque câncer evolui rapidamente, não pode perder tempo. E agora a senhora já está com câncer, digamos, tardio. Tá? Porque quando a gente fala de diagnóstico precoce, estamos falando no estágio 1. Essa senhora, quando ela chegou, já estava no estágio 4. Então, já era um câncer muito agressivo. Então, as chances de cura, né, não existem. E o câncer é uma doença silenciosa, né? Totalmente. Isso atrapalha muito, Márcia, o diagnóstico. Muito. Tá? Talvez seja isso, talvez um dos maiores dramas que nós enfrentamos no caso dos cânceres, tá? De uma forma geral. O câncer, de uma forma geral, ele é uma doença silenciosa. Por exemplo, ninguém vai dizer assim, eu estou com a minha tireoide doendo, meu útero está doendo, meu fígado está... Não existe isso. Tá? Meu cólon está doendo. Tá? Então, a doença, né, o câncer, o tumor maligno, ele é desta forma, ele se apresenta sempre como uma doença silenciosa. Por isso que a gente estimula tanto os exames de prevenção, ou seja, nós precisamos nos antecipar, né, para que quando a gente consiga fazer um diagnóstico, este tumor, caso ele esteja ali, ele esteja na sua fase inicial, seja para mama, para tireoide, para ovário, para útero, para qualquer órgão. Isso é fundamental, tá? Por isso que a gente fala tanto do tempo. Então, o tempo é muito importante quando a gente está falando para o diagnóstico e para as chances de cura para qualquer câncer. Para qualquer câncer. E precisamos também acelerar o tratamento. Não adianta fazermos um diagnóstico e essa paciente, entre o diagnóstico e o tratamento, perder ali 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mais rápido, né? Precisamos de 60 dias. Tá? Entre um diagnóstico e a cirurgia, precisamos estar ali, limitar um tempo de 60 dias, é o tempo de fazer os exames, retornar para os médicos, né? Mostrar, porque tem que passar muitas vezes pelo cardiologista para fazer uma liberação, se é uma paciente cardiopata, se é uma paciente, ou seja, a depender, né? Porque o paciente é complexo, nós somos seres complexos. Então, muitos pacientes não vão ter ali somente a doença, o câncer de mama, por exemplo. Ele pode ter uma doença também renal, pode ter uma insuficiência renal, ele pode ser um paciente com a patologia hepática, ele pode ter um paciente também cardíaco, hipertenso, diabético. Então, a depender, né, dessa complexidade das patologias, que a gente chama de comorbidade desse paciente, um paciente obeso, por exemplo, né, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se planejar a cirurgia. Então, esse tempo, a gente deve fazer com que ele seja o mínimo possível. Então, assim, eu acredito que 60 dias seja um bom tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Certo, doutora. Rapidinho, só queria tirar mesmo uma dúvida sobre a mamografia, né? Acho que tem uma idade específica para fazer a mamografia, só que assim, particularmente falando, eu tava falando nos bastidores também que eu tenho muito medo de câncer, no geral, assim, eu tenho muito medo. Então, eu falava sempre para as minhas amigas, eu quero fazer mamografia para saber se tá tudo certo. Só que tem essa questão dessa idade, né? Eu tenho 22 anos, então não tenho como fazer. Nesses casos, quais são os exames recomendados para fazer, sendo uma pessoa, né, nova, de 20 anos, enfim? Eu tenho ainda uma ressalva, porque minha mãe teve câncer de mama, né, quando ela tinha de 44 para 45 anos. Então, pode ser que eu tenha mais tendência a desenvolver. Eu tenho 25 anos também, sou nova, assim, só que a senhora mesmo pontuou que há casos de pessoas com 18 anos de idade. Então, Isso. com qual é a idade ideal, né, para a gente começar a se preocupar de fato? Fantástico, vamos explorar bem isso. Vamos lá, de uma forma geral, tá? De uma forma geral, como é que a gente deve proceder? Para começar, a partir do momento que nós temos mama, ou seja, que essa jovem, né, começa a desenvolver suas mamas,
eu diria que é quase que mandatório, né? Obrigatório que essa mãe já conduza essa jovem para uma consulta com o mastologista. Porque também tem as patologias benignas, tá? Da fase juvenil. Mamas também de tamanhos diferentes, de formas diferentes. Então, tudo isso já é importante que essa paciente já comece a ter já esse contato com a mama, né? Com seus seios. E essa jovem vai começar também a aprender a se examinar. Que daqui a pouco, gente, ó, eu trouxe, ó, a mama Maravilha. amiga para ensinar para vocês, tá? Então, essa jovem já vai começar a aprender a se autoexaminar, a conhecer o seu seio, como é que é o formato, como é que é a consistência dessa mama, sai alguma coisa pelo mamilo, tem alguma secreção ou não. A partir, então, disso daí, que vai ser, inclusive, orientado pelo mastologista, essa jovem, ou pelo ginecologista, caso ela não tenha acesso ao mastologista, ela vai ser, então, já começando a encaminhar para a ultrassonografia mamária. Por quê? Porque é um exame indolor, é um exame que não tem radiação, então todas nós podemos fazer repetidas vezes durante o ano, se for necessário, tá? Então, é um exame que essa jovem vai ser conduzida a começar a fazer. Normalmente, ali a partir dos 20 anos, se ela não tiver, né, durante o exame físico, nada, a gente vai recomendar que a partir ali dos 20 anos, ela comece a fazer esse exame todos os anos. Então, ela vai passar pelo mastologista, que vai fazer o exame físico das mamas, das axilas, das fossas supraclaviculares, tudo direitinho. Já vai orientar como ela deve se examinar e ela vai, então, manter esse exame de ultrassonografia uma vez ao ano. Porém, se esta paciente tiver nestes exames cistos, nódulos, nós vamos mudar a conduta. Essa paciente, a depender, vai precisar fazer uma punção de um nódulo, uma punção de um cisto, ou seja, fazer um diagnóstico dessas patologias, que nessa faixa etária, a maior parte são benignas. Tá? Mais de 85% são benignas. E nós vamos recomendar para essa jovem que faça a ultrassonografia mamária a cada 6 meses e não mais a um ano. Da mesma forma, como você falou, Luísa, sua mãe teve um câncer de mama entre 44 e 45 anos. Para você, eu já recomendo que você faça a sua ultrassonografia a cada 6 meses, tá? De preferência, se você tiver possibilidade. Caso contrário, fique mantendo uma vez ao ano e você vai hoje, inclusive, aprender, né, como fazer o autoexame e você vai manter este controle. Aí a gente vai aumentando a idade. A partir ali da faixa etária dos 30, 35 anos de idade, que a gente sabe que já aumenta já a incidência do câncer de mama, nós vamos continuar mantendo a consulta com o mastologista de 6 em 6 meses e a ultrassonografia mamária também de 6 em 6 meses. Quando chegar aos 35, no seu caso, que você tem um histórico familiar de câncer de mama, você já vai começar a fazer sua mamografia, que poderá ser ou anual ou a cada 2 anos, de acordo com o que derem os seus exames. Por isso, a gente sempre recomenda que você vai fazer a mamografia junto com a ultrassonografia mamária e das axilas e a consulta com o mastologista. Aí o profissional vai te orientar. Se você tem indicação de ficar mantendo essa mamografia anual ou a cada 2 anos até os 39 anos. A partir dos 40, para todas as mulheres sem idade para terminar. Porque tem paciente que me pergunta, doutora, eu tô com 80, posso parar de fazer mamografia? Não, não pode. Doutora, fiz 85, posso parar? Não, não pode. Doutora, fiz 90, posso parar? Também não. Tá? Para quando morrer. Quando morrer, parou. Aí, ok. Antes Tá disso, liberada. não. Por quê? Porque o câncer de mama, ele aumenta a partir dos 40 anos, como eu falei. Ou seja, ele aumenta na fase em que as mulheres vão entrando na menopausa e vão seguindo em frente. Pacientes idosas são pacientes que têm, inclusive, maior suscetibilidade também a ter câncer. Eu já tive uma paciente com 92 anos de idade com câncer de mama, outra com 90. Então, nós, infelizmente, não estamos livres do câncer de mama em nenhuma fase da nossa vida.
Tá? Por isso, esses exames são tão importantes para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Certo. Doutora, a senhora tinha citado os programas, né, que as mulheres tendem a buscar mais auxílio no Outubro Rosa. Mas quais são os programas, as principais estratégias que são adotadas aí ao longo do ano para essas mulheres? É isso, no Outubro Rosa, né, principalmente é o check-up rosa, né, que a gente chama na clínica, né, que é essa consulta com mastologista, mamografia e ultrassom da mama. Ao longo do ano, todas as mulheres precisam fazer os seus outros exames, inclusive ginecológico. Lembrando que o câncer de ovário, que também é uma doença extremamente silenciosa, ele está intimamente relacionado ao câncer de mama. Então, tanto mulheres que tiveram câncer de mama podem vir a ter um câncer de ovário, como mulheres que tiveram câncer de ovário podem vir a ter um câncer de mama. Assim como da tireoide. Eu, na clínica, inclusive, eu faço a parte de punções da tireoide. E tivemos, há uns 2 anos atrás, uma garota de 12 anos. 12 aninhos, tá? Com câncer da tireoide e já com metástase, Nossa. tá? Ou seja, já com disseminação. Então, também é uma doença silenciosa. Por isso, então, a gente recomenda que todas as mulheres, né, sempre façam seus exames de prevenção, façam ultrassonografia da tireoide, ultrassonografia das mamas e axilas. Lembrando que também tem tumores que iniciam na axila, nós chamamos isso de carcinoma oculto das mamas, ou seja, o câncer começa na axila. Que faça o preventivo ginecológico, né, com Papa Nicolau, aquela citologia, para, né, avaliar, prevenir também, né, fazer um diagnóstico precoce, na verdade, do câncer de colo uterino. Que faça uma vacina para a prevenção do HPV, que é, né, o vírus que provoca o câncer do colo uterino. Então, se nós, né, conscientizarmos todas as jovens da importância de fazer, antes de iniciar a vida sexual, e os meninos também, a vacina para HPV, nós vamos deixar de ter, né, no Brasil, o câncer de colo uterino. Então, isso é muito importante. Depois está fazendo os exames de ultrassonografia, porque as mulheres, inclusive na menopausa, aumenta a chance do câncer de endométrio. Tá? Então, assim, gente, câncer, como eu falei, é uma silenciosa, muito misteriosa, tá? E a gente precisa fazer todos os exames. Por isso, a gente, na clínica, inclusive, a gente tem um check-up da mulher, por faixa etária, que é um check-up que a gente proporciona a essas mulheres em um único turno. Ela faz todos esses exames, uma vez por ano. Sério, doutora, a senhora apontou aí a vacina do HPV. Só as jovens podem tomar? Se por acaso a jovem não tomou na vida adulta, pode tomar? Se você fizer os exames todos e não tiver HPV, Aí, pode. toma. Tá? Mas o ideal é que sejam todas as jovens antes de iniciar a vida sexual. E meninos também. Inclusive tem na rede pública. Tá? Importante também. Não só na rede privada, mas na rede pública. Sobre a questão do autoexame. Vamos lá? Né? Eu queria saber muito sobre. A gente estava conversando, né? Como é importante a gente fazer, se tocar, para saber os pontos, né, certos. Isso. A Então vamos lá. Como é usar. que a gente se examina? Vamos ensinar. A mulher deverá ficar, né, de frente para o espelho. Então vou fingir que tem aqui um espelho, tá? Vocês estão aqui meu espelho, ok? Então, tem aqui meu espelho. Eu vou olhar para o espelho e eu vou então primeiro olhar como é que está essa mama. Se tem alguma mancha, se tem alguma alteração aqui na coloração da pele, se ela está diferente uma mama da outra em termos de formato, né? Se tem aqui um abaulamento, como é que está esta mama em relação à outra mama. Então é importante a gente fazer a comparação entre as duas mamas. Olhar se o mamilo está invertido, ou seja, se ele está sendo repuxado, se ele está indo para dentro, ou se alguma partezinha da pele também está sendo repuxada. Porque isto significa que tem um tumor que está ali puxando o mamilo, está puxando a pele. Tá? A gente chama de retração da pele, retração do mamilo. Também a gente vai olhar se tem uma ferida aqui na região do mamilo, porque tem um câncer chamado doença de Paget, que ele começa aqui exatamente destruindo o mamilo.
Ele forma aqui uma ferida, essa ferida não vai cicatrizar, vai destruindo, então começa destruindo o mamilo, depois vai destruindo aqui a areola toda. Então, isso aqui é um tipo de câncer. Um outro tipo de câncer é a paciente vai sentir aqui, perceber como fosse uma casca de laranja. É um carcinoma inflamatório. É um dos tipos mais raros também, porém mais agressivos de câncer. Chama-se carcinoma inflamatório, onde a pele vai ter esse aspecto de casca de laranja. Então, quando a gente observa tudo isso no espelho, então você já está tendo aí já uma ideia de como está o seu seio. Depois você vai partir para o seu exame, que você pode fazer ou ali mesmo, ou dentro do chuveiro, já ensaboada, porque às vezes fica mais fácil. Tá? Você vai fazer o quê? Você vai dedilhar, como você tocar um instrumento. Vamos tocar aqui um piano. Então, nós vamos fazer movimentos circulares da parte mais externa da mama para a região mais interna da mama. Com isso, você vai buscar, e vou passar para vocês daqui a pouco essa mama, você vai buscar se tem aqui algum nódulo, ou seja, algo diferente nessa mama. Terminado de fazer este procedimento, você vai fazer uma leve expressão aqui no bico do seio e ver se sai alguma secreção. Se sair uma secreção achocolatada ou avermelhada, tipo sangue, isso aqui provavelmente é um câncer. Ou uma secreção transparente, pegajosa. Terminou de fazer a mama, vamos fazer a axila, tá? E vamos ver também se tem algum nódulo na axila. Terminou esta mama, vamos fazer então na mama contralateral. Lembrando sempre de usar a mão também contralateral. Agora eu vou passar para vocês e vamos ver se vocês vão acertar e ver onde é que tem algum nódulo aqui. Vamos lá? Façam na mesma posição que eu fiz. Vamos lá. Coloca a mama no local da mama e se examine. Perceba se tem algum nódulozinho por aí. Ai, gente. Ai, meu Deus. Calminha. Vamos lá, tem um nódulozinho aí. Aqui, assim, eu sinto um nódulo aqui. Marcinha, veja aí se eu tô certa. Se posicione. Se examine. Se examine, Márcia. Eu sinto em 2 pontos aqui. Aqui e outro aqui. Isso. Márcia tá melhor. Precisa praticar mais. Praticar mais, então. O que é que a gente recomenda, tá? Que todas as mulheres façam este autoexame. Sempre. Assim, existe uma recomendação que é uma vez por mês, fora do período menstrual. Eu digo o seguinte, gente, a gente não toma banho, tá? Aproveita o momento do banho. Sim. Tá passando sabão, aproveita, ó, e passa a mão no seio e dá uma olhadinha se tem alguma coisa diferente. Tá se arrumando, antes de colocar o sutiã, dá uma olhada no espelho, né? Vê se tem alguma coisa diferente no seio, tá? Se a gente passa a fazer isso de forma rotineira, né? Ele passa a ser, né? Faz parte da nossa vida. Sim. Da mesma forma que você vai escovar o dente, né? Torna um você hábito, vai né? tornar isso um hábito. Então, assim que você fizer, né? Reconhecer que tem algo diferente aqui, você vai logo marcar uma consulta com o mastologista, que é um médico especialista nas doenças das mamas. Se não encontrar, se na sua cidade, né, no local que você mora, não tiver um mastologista, vai no ginecologista, tá? Mas fala bem, olha, eu tô com um nódulo na mama, eu quero fazer os exames, tá? Fala da idade, eu quero fazer minha ultrassonografia. Se tiver mais de 35 anos, pede para fazer também a mamografia. Ou seja, ajudem também, tá? Sejam também mais críticos, né? Não fiquem esperando, né, que os outros decidam pela sua vida. Então, né, tenham essa autonomia. Né? A partir dessa aula de hoje, né, que eu acho que foi uma aulinha aqui que eu dei. Com certeza. Né? Eu acho que todas as mulheres já têm a capacidade de dizer, olha, eu preciso fazer minha ultrassonografia mamária e das axilas pelo menos uma vez por ano.
Se tem nódulos, né, patologia mamária, histórico familiar, vai pedir para fazer de 6 em 6 meses. A partir dos 35 anos, se tem histórico familiar, se tem patologias mamárias, vai fazer essa mamografia ou uma vez ao ano ou a cada 2 anos. A partir dos 40, para todas as mulheres fazer mamografia a partir dessa idade. Sim. Sem tempo, sem idade para parar. Certo. Certo? Então, esta diria que é a recomendação Principal. básica, Fundamental, principal, né? para que a Sim. gente consiga alcançar o principal objetivo do Outubro Rosa, né? Que é conscientização, fazer com que todas as mulheres, né, possam, né, tem direito, tá? Elas têm direito, gente, tá? O governo tem a obrigação, tá? De dar e oferecer a essas mulheres, né, este cuidado, essa assistência médica, para que todas possam ter acesso, né, a um diagnóstico precoce, que é quando nós temos chance de cura do câncer de mama. E nada de medo de fazer mamografia. Viu, Marcinha? Tá? Não é um Sim. exame, não dói, não vai. Tipo, vamos lá, tem Já falaram paciente- muito, que dói muito. Não dói Dizem nada. que dói demais. Mentirosas. Fake. Fake news, tá? Fake news. Outra coisa que também perguntam. Eu tenho um implante de silicone, posso fazer mamografia, não vai arrebentar? Não arrebenta silicone de ninguém. Eu fiz plástica mamária, vai amassar meu seio? Vai deformar meu seio? Não vai deformar seio de ninguém. Tá? Depois que faz o exame, tem realmente um apertozinho, a máquina soltou, o seio volta ao normal. Agora, não queiram também dizer depois lá que o seio ficou amassado e querem fazer cirurgia plástica porque o mamógrafo amassou o peito, por favor, tá bom? Certo. Então, isso é importante, né? Para que a gente possa realmente conduzir da melhor forma possível, esclarecer as mulheres. E outra coisa que é importantíssimo a gente prefere o quê? Ter a mama totalmente retirada, porque fez um diagnóstico tardio do câncer, ou tirar apenas uma partezinha da mama, que é o que a gente faz hoje. A gente chama de cirurgias conservadoras, chamada quadrantectomia, ou setorectomia, ou até tumorectomia, porque hoje a tendência da cirurgia é tumores pequenos, cirurgias menores. Tá? Ou seja, não precisamos mais tirar um quadrante inteiro da mama. O que é um quadrante? Tá? Isso aqui, ó, é como se eu divido a mama, tá? Então, isso aqui é um quadrante, tá? Um triângulo, tá vendo? Isso aqui é um triângulo, aqui é o triângulo, triângulo. Então, a mama tem 4 quadrantes. Antes, a depender aqui do tamanho do tumor, mesmo que ele fosse bem pequenininho, a gente Tirar era o obrigada a quadrante retirar esse quadrante inteiro. Hoje, não. Hoje, a gente tira somente o tumor e uma margem de segurança onde está esse tumor. Então, as cirurgias cada vez mais estão reduzidas. Então, a gente está ampliando, né, ou seja, aumentando a conservação da estética mamária. Então, é muito melhor que todas as mulheres possam, caso venham a ter um câncer de mama, que a gente faça um diagnóstico nessa fase inicial e que a gente possibilite a elas, né, uma cirurgia conservadora, né, mantendo nessa estética, preservando a estética mamária, já que o seio é um órgão tão importante para a nossa feminilidade, né, sexualidade, do que uma cirurgia agressiva, como no caso da retirada total da mama, apesar de que podemos fazer a reconstrução com os implantes de silicone, com o tecido de abdômen, o tecido da região torácica. Mas lógico que é muito melhor que a gente possa preservar, né, Com certeza. do que retirar a mama toda. Sim. Mas se essa paciente demorar para fazer um diagnóstico, né, a gente já estiver lá no estágio mais avançado, infelizmente, É inevitável. a conduta cirúrgica será a mastectomia. Certo. Pois é, gente, conhecer o corpo é realmente fundamental, né? A Sim. gente precisa se conhecer. Eu estava aqui falando com Marcinha antes da gente começar, que minha mãe mesmo, o primeiro diagnóstico dela foi de que ela não tinha tumor nenhum. E aí ela, por conhecer o corpo dela, ela procurou um outro profissional e só assim veio o diagnóstico de que ela tinha câncer. E por isso ela só precisou fazer a
Quadrantectomia. Quadrantectomia. Ela não precisou retirar a mama toda, então conhecer o corpo é fundamental. Exatamente. Mas agora vamos falar sobre as tecnologias, porque sabemos que, apesar do câncer ainda ser uma doença muito perigosa, sabemos que a ciência tem avançado aí cada vez mais e que hoje há uma tecnologia muito maior, né, para cuidar, tanto em relação ao tratamento quanto à prevenção. Então, como é que a mastologia tem se adaptado aí com as novas tecnologias? Bom, são equipamentos mais modernos, né? Então, por exemplo, nossa clínica da mulher, adquiriu agora em 2021, em plena pandemia, inclusive, né? Um mamógrafo novo, né? Um DR, que é um aparelho digital, para exatamente acompanhar toda essa tecnologia. Assim como os aparelhos de ultrassonografia, né? Nossa clínica é equipada hoje com 9 aparelhos de ultrassom, todos modernos, porque a gente precisa renovar esse parque tecnológico com aparelhos que nos dê maior resolução, né, sensibilidade das imagens, porque a gente consegue visualizar muito melhor e fazer diagnóstico exatamente, né, precoce. Provavelmente o que aconteceu com sua mãe né, foram exames mal feitos, tá? Ou seja, ou a mamografia não foi uma mamografia de boa qualidade, né? Pode ter sido em aparelhos mais antigos, de alta resolução e não de digital, no caso, como a gente usa hoje, ou profissional também, né, não tão experiente, também fez a leitura errada, a interpretação errada daquela radiografia, porque a mamografia é o quê? É uma radiografia das mamas. Então, é um profissional que vai ler. Então, não adianta também você ter, que nem você ter um celular mais moderno e você não souber usar o celular. Tá? Então, se você tiver um mamógrafo moderno e não souber também a técnica, né, que executa, não for uma boa técnica, e o profissional, o médico, né, mastologista, radiologista, que for dar o laudo, também não for um expert, não tiver experiência suficiente, ele também pode ali não identificar o nódulo. Assim como a ultrassonografia, a gente preconiza que tem que ser aparelhos, né, modernos. Se você pega um aparelho não tão moderno, com sondas, né, que não tem uma boa resolução, você também pode deixar passar ali um nódulo, uma imagem. Ou o próprio profissional, se não for uma ultrassonografista também experiente, capacitado. E principalmente, assim, exame de mama é muito difícil. Ultrassom de mama é um exame difícil. É um exame que requer tempo e requer experiência, tá? Então, esse profissional tem que ser né, qualificado. Então, isso, se não acontecer, então não adianta, como eu falei, não adianta você ter aqui um super celular se você não souber, né, usar né, o que tem, todos esses aplicativos, né, que tem no celular. É a mesma coisa que acontece com a mamografia, com a ultrassonografia. Os aparelhos, gente, hoje, tem tantos botões, tantos recursos, que, na verdade, você precisa primeiro aprender a manusear o aparelho. É impressionante, que nem celular. Sim. Quando a gente compra um celular novo, vem lá um manual, não vem? Pois é, lá na clínica, toda vez que a gente compra um aparelho novo, vem a application, que é a profissional da empresa. Ela fica conosco 2 dias para cada aparelho, ensinando a todas as médicas, não a fazer ultrassom, porque ultrassom ela vai aprender nos cursos de ultrassom. Sim. Vai aprender a manusear o aparelho. Tá? Apesar de vir lá, né, aqueles cadernos instruções. enormes, né, instruções, vem instrução hoje, né, tá lá no computador, onde você quiser, nos aplicativos, vem a application para ensinar a como você mexer naqueles botões todos para você garantir uma excelente qualidade de imagem. E aí depois, lógico, tem que vir o quê? A expertise do profissional para fazer o exame, né? E dar o laudo. Então, a partir se você consegue fazer isso, fantástico, né? Depois, o mastologista, que é o profissional que vai estar examinando, porque ainda tem um detalhe. Existem cânceres que não vão se manifestar na mamografia nem na ultrassonografia. É? Yes. Né? Por exemplo, a doença de Paget. Ele está onde? No exame físico. Você vai perceber na lesão da pele. Tá? Então, o mastologista ele tem que perceber essa lesão na pele.
Ou, por exemplo, às vezes uma lesão tão pequena que ele formou uma pregazinha numa região, né, que está de difícil acesso para a mamografia. Isso já aconteceu na clínica. Eu já peguei um caso de uma paciente que eu fiz o diagnóstico assim. A lesão estava bem no sulco inframamário, onde fica o sutiã. Sim. E me chamou a atenção, né? O localzinho estava fundo. E não aparecia na mamografia. A gente teve que fazer lá uma dinâmica, né, para conseguir fazer a imagem, né, dessa lesão realmente no ultrassom. E era um tumor muito pequenininho. Uma mãe de uma médica, inclusive, colega nossa, que a gente fez esse diagnóstico. Então, tem lesões, gente, muito pequenininhas. Tá? Por exemplo, na mamografia também aparecem microcalcificações. Microcalcificações é uma forma de manifestação do tumor maligno na mama. Então, você não tem nódulo. Então, você não vai palpar nada, você não vai ver nada no ultrassom. Só vai aparecer na mamografia. E tem que ser a mamografia de boa qualidade. Porque senão você não vai ver aquelas microcalcificações. É como se fosse um pozinho. Você jogou aqui na radiografia um pozinho aqui, um salzinho, bem fininho. Aquele pozinho, aquele agrupamentozinho, aquele pozinho, aquilo ali pode ser um câncer de mama. Inclusive, recentemente também fizemos um diagnóstico também desse tipo, né? De um carcinoma desse formatozinho. Então, são pequenas lesõezinhas que a gente precisa estar atento na hora de fazer os exames. Um outro exame também, que a gente usa também como recurso, é a ressonância magnética das mamas. Por ter muita radiação, ele não é usado com frequência, mas ele é usado naquela paciente que a gente faz um diagnóstico de câncer e a gente quer saber se tem mais extensão. Então, a gente usa também a ressonância magnética das mamas, tá? Depois vem os exames para o diagnóstico. Você notou que tem aqui um nódulo. E agora, faça o que com esse nódulo? Biópsia. Então, eu vou utilizar o ultrassom também para servir de guia para ser a punção, que a gente vai chamar ou de punção de agulha fina, se for fazer desse tipo, ou core biopsy, que significa biópsia de fragmento, que é a que a gente mais usa quando a gente tem um tumor e a gente tem uma suspeita de que ele seja um câncer. Como é que faz isso? A gente vai anestesiar a pele e a gente vai fazer um cortezinho com bisturi e vamos introduzir uma pistola. Essa pistola vai colher fragmentos desse tumor. E esses fragmentos, de 5 a 7 fragmentos, vão para a anatomia patológica. A anatomia patológica, então, vai dar o diagnóstico final. Que tipo de câncer é? Porque além de ser um câncer, nós também temos que saber que tipo de câncer. Tem os cânceres ductais, os carcinomas lobulares, se ele é in situ, se ele é invasivo, os grau nuclear, tem várias nuances. Tá? Depois a gente vai pedir ainda, além da anatomia patológica, o estudo imunohistoquímico, para também ajudar a quimioterapia a formular um melhor tratamento para essa paciente, se ela tiver já um comprometimento, já tiver metástase, porque metástase é quando o tumor já não está localizado só na mama, ele está indo já para outros órgãos. Sim. Né? E a gente desconfia disso através do quê? Né? Faz diagnóstico através dos gânglios da região axilar e dos outros exames. A gente tem que fazer uma cintilografia óssea para saber se tem metástase óssea, a ultrassonografia do abdômen para saber se tem metástase já em algum órgão da cavidade abdominal, tomografia ou radiografia do tórax para saber se tem já algum comprometimento pulmonar. Tá? Então, existem vários exames, é uma complexidade. Por isso que quando a gente trabalha com câncer, não é só o mastologista, é o mastologista, é o radiologista, é o ultrassonografista, é o oncologista, é o radioterapeuta, é o psicólogo, é o nutricionista. Tem toda uma equipe, Tem né? toda uma equipe Vários profissionais, para poder, né, acompanhar, trabalhar com esse paciente, porque é uma patologia complexa, é uma patologia que afeta né, a paciente, afeta os familiares também. Então, a gente precisa dar todo um suporte para essa paciente. Doutora, nosso papo está chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria saber, né, é fundamental o apoio familiar nesse período,
né? Sabemos que é uma fase muito difícil para quem vive e também para a família, né? É recomendado que a pessoa que é diagnosticada com câncer tenha aquele acompanhamento, né, familiar nas consultas, nos exames, como é? Sim, Assim? perfeito. Sim, é fundamental que toda paciente, né, com esse diagnóstico, ela esteja sempre acompanhada de um familiar responsável que vai estar dando todo o apoio a essa paciente, né? Seja um companheiro, se não for o caso, né? Que depende uma filha, né? Mas tem que ter sempre um acompanhante, porque é um momento em que muitas vezes essa paciente, ela vai primeiro negar, tá? Existe a fase da negação. Ela vai deletar que ela está com câncer, tá? Isso é muito frequente. E a gente ainda tem pacientes que não gostam da palavra câncer. Então, é aquela doença. Então, principalmente pacientes, por exemplo, da zona rural, pacientes do interior, que viram muitas mulheres, né, morrerem pelo câncer de mama por falta de acesso, porque o câncer foi descoberto tardiamente, elas têm muito esse preconceito em relação à doença. Então, muitas vezes elas não vão dizer, né, eu tive um câncer, ou alguém na família teve um câncer, não. Ela vai se referir como aquela doença. Então, e muitas vezes vai ter a própria negação, né? Ela, em momento nenhum, ela vai dizer que teve um câncer. Não, eu tive uma doença. Não, ela foi tratada, né? Isso acontece muito, a gente ouve muito isso na clínica. Então, essa paciente, durante aquele momento, ela precisa ter alguém, porque esta pessoa é quem vai estar conduzindo e acelerando, inclusive, os exames, para que não haja perda de tempo. E vai estar realmente melhorando toda a alimentação também dessa paciente, porque ela vai precisar ter uma alimentação, um aporte nutricional, inclusive para fazer a própria cirurgia e durante a quimioterapia, se ela for fazer, porque tem enjoos, tem, né, náuseas, tem às vezes infecção urinária, tem várias consequências, uma quimioterapia, tem perda de cabelo. Então, essa paciente vai precisar de um bom aporte nutricional e também de um aporte psicológico. E muitas vezes a própria família. Porque vamos imaginar aqui que seja uma mãe solteira, que é o que hoje a gente tem muito, né? E que tem crianças. Essas crianças vão precisar também de um suporte. Com Né? certeza. Então, essa paciente precisa ir com alguém, com um adulto, né? Para dar, né, esse suporte. Já aconteceu, por exemplo, na clínica, de uma mãe levar, na verdade, eram duas adolescentes, ela levou duas meninas de 15 anos, para que eu dissesse para elas o que a mãe tinha e o que a mãe estava fazendo tratamento. Porque a própria mãe não teve coragem de dar, ou de contar para as filhas, Sim. e ela achou melhor levar as meninas lá na clínica para que eu pudesse dizer, inclusive, que a mãe ficaria bem, né, que a mãe ia fazer uma cirurgia, que ia precisar de todo o apoio, que não ia poder ficar brincando, ou seja, né, que a mãe ia precisar descansar, ter um tempo para ficar quietinha, né, para poder se recuperar bem. Então, eu precisei, né, intervir, né, estar ali Sim. com essa mãe para dar esse suporte a ela. Então, muitas vezes acontece isso. Eu tenho pacientes, são senhoras que, por exemplo, moram hoje em asilos, né? E são pessoas sozinhas, né? São pessoas que foram deixadas lá pela família, não tem ninguém. Então, essas pessoas, muitas vezes, vão com alguém do próprio asilo, alguma cuidadora, né? Ou tantas outras idosas hoje que moram com cuidadoras. Sim. Então, essas pessoas não tem mais ninguém na família, ou os familiares Não tem interesse. não tem interesse, né? Os filhos moram fora, e essa senhora às vezes mora sozinha, né? Com uma cuidadora. Então, a gente precisa estar também orientando bem essa cuidadora. Sim. Tá? Então, de que forma essa senhora vai precisar ser cuidada? Que tratamento? O que é que essa senhora vai precisar? Aporte nutricional, aporte psicológico, tudo isso. Então, o câncer, ele não é uma doença fácil para ninguém. Para ninguém. Como eu falei. Ainda, vamos lá, uma jovem. Durante a pandemia, uma jovem, eu sei que a gente já está no tempo, mas eu só contar essa história. Uma jovem de 38 anos, advogada, descobriu um câncer de mama em plena pandemia. Acabou que estava na pandemia e o diagnóstico foi tardio, porque ela não foi fazer os exames, esperou. Teve toda aquela fase, né, que a gente não sai de Sim. casa e demorou e o câncer realmente evoluiu. Ela precisou, né, fazer uma grande cirurgia e um tumor agressivo.
Então, é também desesperador, muitas vezes, para uma jovem que está iniciando a sua carreira. Eu falei 38, foi 28 anos, gente. Tá? Com 28 anos. Né? Iniciando a sua carreira profissional. Então, isso aconteceu durante a pandemia. Várias mulheres, durante a pandemia, foram acometidas do câncer de mama. E foi um momento muito complicado. Porque lembre que os hospitais estavam recebendo somente pacientes de Covid. Cirurgias eletivas não estavam sendo marcadas, só cirurgia de urgência. E o câncer, ele é, né, uma cirurgia eletiva, porque se não tá, a paciente não está em perigo de vida. Né? Urgência significa perigo de vida. Então, lembrem-se que todos os hospitais só estavam aceitando pacientes com urgência ou Covid. Então, muitas pacientes, ou seja, muitas cirurgias foram retardadas, né? Então, muitos cânceres foram, né, assim, evoluindo. Lembrem também que muitos profissionais tiveram Covid, então muitos ficaram afastados. Nossa clínica ficou fechada 45 dias, né, pelo Estado. Então, nossas pacientes não puderam ser atendidas durante 45 dias. O que é muito. Tá? Depois, nós tivemos que iniciar gradativamente, lembre disso. Era um paciente por hora, tinha aquela coisa do afastamento, distanciamento. Então, só iniciamos um turno. Muitas médicas com crianças pequenas, com idosos em casa, fecharam as agendas. Foi uma tragédia. Vamos lembrar de tudo isso. Então, muitas dessas pacientes tiveram o câncer diagnosticado numa fase tardia. A doença progrediu, né, por conta disso, do tempo entre, a palpação, o tempo e um prejuízo. Então, para muitas mulheres, a pró-pandemia também trouxe prejuízo para o câncer. Certo, doutora. Gostaríamos de te agradecer, né, pela participação, pela aula que a senhora nos deu e deu a todos que estão nos assistindo. Foi fundamental. Se a gente pudesse, a gente passava aí horas a manhã e horas toda, conversando, a tarde toda. com certeza. Porque, de fato, é um assunto, né, Marcinha, super rico e que é fundamental. Muito abordado nesse mês, por causa do Outubro Rosa, mas que, como a senhora falou, prevalece é importante o ano inteiro, porque o câncer não acontece só no mês de outubro. E eu quero também lembrar, Marcinha, que lá no nosso site, Portal Salvador FM, estamos com matérias especiais, né, sobre o Outubro Rosa. Isso. E também queria que a senhora falasse como é que a gente pode te encontrar, nas suas redes sociais. Pronto. Também, né, lógico, que a clínica está toda de rosa, com a Deveríamos decoração. estar de rosa, inclusive. Ela puxou nossa orelha. Com a decoração lindíssima, né, para o Outubro Rosa, para receber nossas clientes. Nossas mídias sociais estão repletas de informações, de vídeos nossos, né, de nossas médicas falando sobre o câncer de mama. Então, é o @aclinicadamulher. O nosso site é o www.aclinicadamulher.com.br. E nós estamos no Centro Médico Professor Fernando Filgueiras, na Garibaldi. Então, é uma avenida bem larga, bem conhecida aqui em Salvador. Nós estamos lá no 10º andar, ocupamos lá, né, quase 500 metros quadrados de clínica, então a clínica é bem grande. Nós somos uma equipe de mulheres para mulheres, então nossas profissionais somos todas mulheres. Nós hoje temos quase 60 e poucas médicas, em 8 especialidades. Então, mastologia, ginecologia, endocrinologia, urologia, proctologia, oncologia, nutricionista, ultrassonografia, né, radiologia, ou seja, né, todas as ultrassons, mamografia. Então, a clínica é completa, uma clínica para mulheres, então é de mulheres para mulheres, não é Marisa, tá? É a Ana Paula, não é a gata. Tá? Então, a clínica que cuida, né, da saúde de mulheres por uma equipe totalmente feminina. Então, é lá que quem quiser vai nos encontrar facilmente. E estamos, né, este mês com essa campanha. O mês passado foi a campanha da contracepção, né, dos DIUs, né, que também é bem importante. Só para lembrar, gente, também, a paciente que é diagnosticada de câncer de mama e que é uma paciente jovem e que ainda não tem sua prole constituída, muitas vezes nós temos que recomendar a essa paciente
fazer uma avaliação com o ginecologista e ver se vai fazer também o congelamento dos óvulos, Sim. para que posteriormente ela possa, né, novamente poder gestar, porque se ela for fazer quimioterapia, ela vai ter uma menopausa precoce, então ela não vai poder mais gestar naturalmente. Então, a gente também tem essa recomendação, tá? E lógico que durante aquele período, essa paciente também não poderá, lógico, né, utilizar nenhum tipo de hormônio, então a gente faz também, lógico, algumas recomendações. Por isso que a paciente oncológica, ela é atendida por essa equipe multidisciplinar, né? Então, é o mastologista, endocrinologista, o oncologista, nutricionista, psicólogo, é toda uma equipe para atender essa paciente. Já quero uma outra conversa depois, né, Lu? Com certeza. Outras entrevistas aqui com a doutora. Lembrando que aqui ainda, na verdade, não é um podcast, né? Mais uma entrevista mesmo, foi mais uma conversa da Rádio Salvador FM. Nós somos do portal Salvador FM. Lembrando para vocês acompanharem também todas as nossas plataformas digitais: Instagram, Portal Salvador FM, Rádio Salvador FM. Tchau, tchau. Quem sabe até a próxima. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada.